Review do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um grande autor cristão do século XX, ele foi professor de literatura em Oxford e Cambridge, e durante a Segunda Guerra Mundial ele foi convidado para fazer algumas palestras de rádio da BBC, explicando um pouco sobre o cristianismo. Lewis era um anglicano, e o conteúdo dessas palestras de rádio ele transformou nesse livro aqui, publicado em 1952. Essa é uma versão da Thomas Nelson, 2017, se eu não me engano. No livro ele explica e faz uma apologia à fé cristã. O livro é dividido em 4 livros dentro, como a Bíblia, por exemplo. E no livro 1, chamado Certo e Errado como Indícios para a Compreensão do Sentido do Universo, ele faz reflexões sobre a lei moral, de que todas as culturas e povos têm uma lei moral, todos eles têm, e que ela não é tão diferente de uma para outra. E ele vai desenvolvendo esse raciocínio de que existe uma lei moral que rege a todos os homens e todos os povos. Ele desenvolve esse raciocínio até ele chegar de que tem um ser que meio que cuida, que ordena essa lei moral, que seria Deus. O livro 2, ele mandou uma cópia para um ministro anglicano, católico, presbiteriano e metodista, para aprovar. E o livro 2 é um livro no que acreditam os cristãos, onde ele explica um pouco sobre o que cristãos acreditam. Ele vai traçar uma diferença entre o cristianismo real, verdadeiro, e o cristianismo água com açúcar, que é aquele cristianismo de fachada, digamos assim. E nesse livro ele discorre sobre o dualismo, sobre a queda do homem e o penitente perfeito. Ele vai combater a ideia de que Jesus seria apenas um grande mestre de moral. O livro 3 é Conduta Cristã, onde ele apresenta a conduta cristã e a moral cristã, sobre virtudes cardeais, a prudência, a temperança, a justiça, a fortaleza, moralidade social, moralidade sexual, casamento cristão, a diferença de amor e paixão, sobre perdão, sobre fé, sobre humildade, a esperança, a caridade. E no livro 4, que é o último livro, chamado Além da Personalidade ou Primeiros Passos na Doutrina da Trindade, é um livro com um teor um pouquinho mais teológico, onde ele explica a trindade, a diferença entre ser criado e ser gerado, como funciona o tempo na perspectiva de Deus. Ele vai usar termos como bios e zoé, onde bios seria a vida natural e zoé a vida espiritual que nós recebemos, após sermos gerados em Cristo. E diferença entre pessoas boas, pessoas cristãs. Durante o livro, durante o conteúdo do livro, ele vai usar algumas alegorias, como, por exemplo, usar um cubo para explicar a trindade, estátuas e soldadinhos de chumbo para explicar bios e zoé. Ele usa muitas alegorias para explicar certas coisas, como um livro, letras e páginas para explicar sobre o tempo na perspectiva de Deus. O Lewis trata alguns assuntos do ponto de vista arminiano, como o livre-arbítrio e a salvação. E eu acho particularmente uma linguagem fácil. Alguns capítulos é necessário prestar muita atenção, alguns tem que prestar atenção, senão você perde um pouco o fio da meada, Tem que levar em consideração o tempo, que se passa o livro. Por exemplo, ele cita a pena de morte na Inglaterra, porque na época era algo que estava em vigor, então tem algumas questões históricas, como o perdão na Gestapo, Segunda Guerra, Holocausto. Mas em geral ele é um livro, um teor filosófico, ele é um livro apologético, que explica e defende bem a fé cristã, e eu recomendaria ele para novos convertidos, porque ele explica o cristianismo de uma forma pura e simples.